Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. A Mulher da Estrada. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar em histórias sobrenaturais. Sou caminhoneiro há anos e sempre achei que essas coisas eram tudo fruto da imaginação, de gente cansada, passada noites a fio dirigindo por estradas desertas. Mas uma noite, numa viagem entre São Paulo e Curitiba, vivi algo que me fez mudar completamente de ideia. Era uma noite de tempestade e eu estava atravessando a Serra do Mar. A chuva era tão intensa que o limpador de para-brisa mal conseguia dar conta. A visibilidade era péssima e a pista escorregadia. Já era por volta de meia-noite, quando percebi que a estrada estava completamente deserta. Não havia casas, postos de gasolina, nada. Apenas a escuridão. Foi quando achei ter visto algo estranho. Uma mulher vestida de branco parada no meio da estrada. Meu instinto foi pisar bruscamente, fazendo o caminhão deslizar pela pista. Fui parar no acostamento com o coração disparado. Olhei para fora e, por um momento, achei que ela pudesse estar precisando de ajuda. Peguei a lanterna e saí do caminhão. Mas não havia nada. Não havia ninguém. Ela simplesmente desapareceu. Voltei ao volante com o corpo tremendo. Não bastava a chuva, agora tinha essa visão perturbadora para lidar. Continuei dirigindo, tentando me concentrar na pista. Mas logo comecei a sentir uma presença no espaço atrás de mim, onde costumo dormir. O ar dentro da cabine ficou pesado. Foi então que um sussurro bem suave chamando meu nome. Carlos? Carlos? Naquele momento, o medo tomou conta de mim. Meus dedos tremiam no volante e eu comecei a suar frio. O toque suave de mão no meu ombro quase me fez perder o controle do caminhão. Quando olhei de relance para o banco do passageiro, ela estava lá. A mulher de branco estava ali, parada, me observando. Fechei os olhos por um segundo, tentando manter o foco na estrada. Quando olhei de novo, ela havia sumido. Finalmente, avistei luzes no horizonte. Era um restaurante à beira da estrada, com vários caminhões estacionados. Nunca me senti tão aliviada em ver gente. Estacionei o caminhão e entrei no restaurante tremendo. Escolhi uma mesa no canto e tentei me acalmar. Um caminhoneiro que estava ali percebeu meu estado e comentou: Amigo, parece que você viu um fantasma. Eu respirei fundo e contei o que tinha acabado de acontecer. Os outros caminhoneiros, ouvindo a história, começaram a se aproximar. Para minha surpresa, alguns também já tinham visto a tal moça de branco. Um deles falou: Dizem que ela morreu num acidente por aqui. E sempre que aparece, traz tragédia. Muitos motoristas se assustam e acabam capotando. Você teve sorte de não ter tombado. Perguntei o que eu devia fazer. Um deles me respondeu: Reza. É a única coisa que você pode fazer. É a única coisa que pode te ajudar. Depois de um tempo, voltei para o caminhão, mas dessa vez com uma oração nos lábios. Rezei baixinho enquanto voltava para a estrada. Não vi mais nada de estranho, até que as luzes de Curitiba começaram a surgir no horizonte. Essa história ainda me causa arrepios, e agora eu entendo por que tantos motoristas acreditam nessas coisas. Tem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar. Esse foi o meu relato. Eu sei que até parece meio clichê, um caminhoneiro falando sobre noivas, mas realmente aconteceu comigo. E espero que vocês acreditem em mim. Obrigada por ler o meu relato e sucesso. Estou amando o seu canal. Escuto enquanto estou na estrada. Eu que agradeço pelo seu relato. E não é clichê, gente. Eu acho que realmente essas aparições de noiva, de criança, de mulher, cachorro na beira da estrada são muito comuns porque elas realmente existem. Porque as pessoas realmente veem. Então, assim, é muitas histórias sobre isso.
Então eu acredito sim que seja verdade. Não duvido. E morro de medo. Quando eu preciso viajar à noite, eu fico olhando pros cantos da estrada achando que eu vou ver alguma coisa. Eu quero ver alguma coisa? Não, mas eu fico esperando que eu também vou ver alguma coisa. Mas é isso. Obrigado pelo seu relato e vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Beelzebub. Essa história aconteceu comigo há alguns meses. E eu vou tentar ser o mais breve possível. Era uma noite comum. Eu estava em casa, sozinha, assistindo um filme no sofá. Naquela época eu morava sozinha. Decidi fazer um café para acompanhar um pedaço de bolo. E voltei para o sofá. Enquanto comia, senti um cheiro forte de cigarro e cachaça, junto com um cheiro de algo queimando. Achei estranho e corri para a cozinha para ver o que estava acontecendo. Mas não havia nada fora do normal. Voltei para o sofá e continuei assistindo o filme, mas o cheiro ficou mais forte. Resolvi abaixar o volume da TV para tentar ouvir algo. E foi naquele exato momento que percebi uma presença ao meu lado. Era uma entidade que se apresentou como Beelzebub. Ele disse que queria que eu trabalhasse com ele. Fiquei em choque e aterrorizada. E a única coisa que consegui fazer foi correr para o carro e ir para a casa de minha mãe. Minha mãe é cartomante. E contei para ela o que tinha acabado de acontecer. Ela me olhou com seriedade e disse que era um sinal para que eu precisava desenvolver o meu lado espiritual. Mas eu, teimosa, não queria saber de nada disso. No entanto, a entidade não desistiu. Ela começou a aparecer em todos os dias, sempre educado, falando de forma calma e repetindo que queria que eu trabalhasse com ele. Eu o evitava, até que um dia resolvi enfrentá-lo. Perguntei o que ele queria exatamente, e ele, com a sua voz lenta e educada, disse: "Abra sua mente, trabalhe comigo, e eu lhe darei tudo o que você deseja nesta vida." Eu expliquei que eu não entendia nada do mundo espiritual, mas ele me garantiu que me guiaria e me ensinaria tudo o que eu precisava saber. Mesmo assim, continuei hesitante, até que, em uma noite, enquanto eu dormia, ele apareceu e me chamou de novo, para a cozinha. Levantei da cama, ainda sonolenta, e fui até lá. Ele estava em pé, ao lado da mesa, e o cheiro forte que eu sentia antes tomou conta do ambiente. Naquele momento, pedi uma prova de que ele realmente poderia me dar o que eu quisesse. Ele apenas me disse para eu dormir, e que no dia seguinte eu teria uma ótima notícia. Senti um sono profundo, como se estivesse anestesiada, e adormeci rapidamente. Quando acordei na manhã seguinte, vi 33 mensagens no meu WhatsApp. Era a moça do cartório me avisando que a casa que eu tinha tentado vender há 5 anos finalmente havia sido vendida, por um valor 3 vezes maior do que eu esperava. No mesmo dia, recebi a ligação da minha patroa, dona de uma loja grande de velas e imagens de gesso, me dizendo que estava se mudando para outra cidade e queria me deixar como representante da loja. Pouco tempo depois, a loja se tornou minha. Foi naquele momento que aceitei o pedido da entidade. Desde então, trabalho com ele. E minha vida mudou completamente. Sei que vocês vão me julgar. Vão falar que é errado, que eu estou trabalhando com entidades. Mas eu tenho a plena certeza que se você tivesse a mesma chance que eu, você não hesitaria e faria o mesmo. Pois diz a verdade, quem hoje em dia não quer ter uma vida estável e próspera? Espero que você acredite em mim e que goste do meu relato. E para você que está me julgando, espero muito que você tenha paz e que você consiga alcançar os seus sonhos, mesmo que eu ache difícil. Que relato, né, gente? O começo é bom, o meio é bom e o final ele te deixa um pouco perturbado na cabeça. Você fica ali patutando. Será que foi uma praga ou não? Mas eu gostei bastante do seu relato. Eu acredito sim em você. E acredito também que as entidades, elas vêm para te ajudar, né? Então, assim, vai de crença para crença. E se você se sente feliz trabalhando com a entidade, continue assim,
que será bom para você. Obrigado por mandar o seu relato. Se você tiver mais histórias, a gente está aqui e a gente adoraria ler. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Não ignore o meu pedido. Oi, meu nome é Said, Luiz Santos Olitim, e eu vivo em Moçambique, na África. Hoje vou compartilhar uma história que minha mãe sempre me contou sobre o meu nascimento. É uma história que marcou a minha vida desde antes de eu vir ao mundo. Quando minha mãe engravidou de mim, ela não queria continuar com a gravidez e tentou por várias vezes fazer um aborto, mas por algum motivo nunca conseguia. Uma noite ela teve um sonho que mudaria tudo. Nesse sonho, o avô dela, na parte de mãe, que já havia falecido, apareceu e falou para ela parar de abortar. Ele disse claramente: por mais que você tente, essa criança não vai sair. Ele será um menino e você deve dar o meu nome. Said. Se colocar outro nome, a criança irá morrer. Depois do sonho, minha mãe contou tudo para o meu pai, mas ele não acreditou muito naquilo. A gravidez seguiu e algo estranho começou a acontecer. Havia um homem, um maluco, que sempre seguia minha mãe. Ele nunca machucou ou fez mal algum, mas seguia desde o primeiro mês da gravidez, até o último dia, quando eu nasci. No dia em que minha mãe foi para o hospital dar à luz, ela e meu pai encontraram o mesmo homem lá. Ele estava com um jornal na mão, e quando minha mãe ia entrando no hospital, ele se aproximou do meu pai e disse: segura esse papel e vai até aquela enfermeira. Depois se virou e, como se soubesse de tudo, disse: você ainda não entendeu nada. E em seguida, ele falou para o meu pai: me devolva esse papel. Quem vai nascer não é você. Meu pai riu da situação sem entender nada, e algumas pessoas ao redor também riram. Logo depois, meus pais entraram no hospital, e naquele dia eu nasci. Minha mãe nunca mais viu aquele homem novamente. Algum tempo depois, meus pais quis me dar um nome que não tinha nada a ver com o site, ignorando o aviso do sonho de minha mãe. E foi então que algo estranho aconteceu. Eu era apenas um bebê, e em uma noite, enquanto eu dormia sobre a rede do mosquiteiro, minha mãe estava na cozinha cozinhando. De repente, o lugar onde eu estava começou a pegar fogo do nada. Meu pai, que estava entrando no quarto naquele momento, viu o incêndio e me pegou no colo e saiu correndo. Ninguém sabia como o fogo começou. Naquela mesma noite, minha mãe sonhou novamente com o velho Said, o bisavô. Ele disse a ela mais uma vez que se ela não me desse o nome dele, ele preferia que eu não existisse. No dia seguinte, minha mãe contou tudo ao meu pai, e os dois decidiram consultar o médico tradicional. Lá, eles foram informados de que a situação espiritual era séria e que eu deveria receber o nome de Said para ser protegido. Desde então, meu nome sempre foi e sempre será Said. E a história do meu nascimento é algo que minha família jamais esqueceu. Obrigado por ler o meu relato e estou amando assistir os seus vídeos aqui de Moçambique. Beijos e abraços. Muito obrigada, Said. Adorei seu relato. Muito interessante. Assim, é algo familiar e forte. Diz que na África tem muitas magias, né, fortes. Provavelmente o vô dele tá como um protetor, mas gostaria que o nome dele fosse o mesmo. Achei muito interessante, bem diferente a história, mas gostei bastante. E é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você tem um relato e gostaria que eu lesse aqui, por favor, mande para mim aqui na descrição. Vai estar os métodos de envio, tanto o e-mail quanto o Instagram. E eu fico esperando o relato de vocês. Boa noite e bons sonhos!